Entrei na temporada de 2021, uma temporada que continuou com os seus desafios de adaptação, de logística e tudo mais. E aí comecei a ter alguns problemas nos bastidores, cara. Comecei a ter muita gente me falando como que eu tinha que fazer, o que eu tinha que falar, como que eu tinha que ser. E chegou um momento assim que isso começou a me incomodar demais, cara. Eu senti que eu comecei a perder a minha identidade, né? O meu jeito de trabalhar, em como eu construí a minha carreira inteira. Comecei o ano com esses conflitos. Venci a primeira prova, venci em cima do Nino, atual campeão olímpico, na temporada olímpica, um bom sinal. E depois disso foi ficando cada vez mais pesado para mim, cara. Foi ficando cada vez mais sobrecarregado. E chegou um momento depois da segunda etapa da Copa do Mundo. Eu fiz o meu pior resultado em, acho que 4 anos. E eu estava andando num lugar que eu não considero meu lugar mais. Eu já passei essa fase. E aí voltei para o Brasil. Eu lembro que chegou um dia que eu liguei para o Phil. Falei, Phil, cara, eu preciso treinar. Ele falou, não, vamos treinar, vamos fazer assim e tal. Depois a gente tem os camps. Eu não, cara, eu preciso treinar. Ele, o que você quer fazer? Eu, cara, eu preciso voltar às raízes, cara. Eu preciso voltar a quebrar pedra, eu preciso ter a chance de resgatar o que foi a minha certeza alguns anos atrás. Que era aquela coisa de chegar dos treinos e pensar, cara, pode dar certo ou pode dar errado, mas não tem ninguém tentando mais do que eu. E aí eu voltei alguns passos atrás, cara. Deixar de competir algumas Copas do Mundo, num ano olímpico, quando você finalmente alcança o status de referência da modalidade, de estar entre as estrelas do esporte, não é uma coisa fácil não, cara. Isso é você abdicar do seu ego. E eu me sinto feliz de ainda ser capaz disso, de deixar a vaidade de lado e lembrar, cara, que independente de qual for o teu status nesse esporte, cara, na hora de trabalhar você tem que ser peão, cara, você tem que quebrar pedra mesmo. E tem que ralar com vontade, e tem que ralar com prazer. E eu precisava me lembrar disso, eu precisava resgatar isso. Sessão de velocidade atrás do carro, coisa perigosa, não aconselho ninguém a fazer. Faço há bastante tempo, é mais um jeito de trapacear um pouco o corpo. Treinando bastante força, muitas sessões, muito volume e tende a ficar com a resposta um pouquinho lenta. E aí atrás do carro você fica instigado, é mais fácil trabalhar com a cadência muito mais alta, né? Então um giro muito mais alto, você dá umas pancadas musculares assim, né? Uma potência alta durante um curto período de tempo, mas com a cadência muito alta. Então é mais uma forma de trapacear um pouco a percepção neural, né? Ele é um grande defensor do ciclismo, né? Antes de falar até do mountain bike, cross country ou da categoria que ele compete, né? Seja até às vezes na maratona, o Henrique é um cara que levanta a bandeira do ciclismo, ele gosta muito de falar nisso, né? Ele é um cara que gosta, ele tem orgulho de falar do ciclismo em si, de geral, né? Tá no sangue dele, na história dele, da família dele, né? E com o meu trabalho com ele sempre foi muito fácil. Em relação a isso, claro que é muito corrido, mas eu falo que é fácil por quê? Porque o Henrique, ele dá muito valor a todos, de forma igual. Então ele dá muito valor, seja a mídia que a gente fala nacional, aquela de destaque, é uma televisão, como ele dá muito valor também àquele site especializado do ciclismo, porque ele tem orgulho de defender essa bandeira, né?
Então, sempre abriu muitas portas e para mim também é uma grande satisfação trabalhar com um nome como o dele. Ele também me ajudou a crescer profissionalmente, a abrir espaços, apesar de não estar muito próximo, né, com essa dificuldade que ele está sempre viajando, sempre competindo, né, seja no Brasil, seja na América do Sul, ou seja na Europa, né, mas a gente está sempre em contato e acaba sendo uma sintonia tranquila de fazer. Agora nós estamos a caminho de Santana dos Montes, uma cidadezinha super pequena em Minas, e a gente vai ter a primeira prova UCI do ano, né? A primeira prova válida pelo calendário internacional aqui no Brasil. Então, acho que é legal porque, cara, eu tô há 8 semanas sem competir, eu tô há 5 semanas em training camp, né, isolado, e enfim, isso é bom para você produzir, você construir forma física, treinamentos e tudo mais, concentração. Mas o ambiente da competição, ele sempre te pede algumas coisas diferentes, né? Então fazer uma prova assim, antes do grande desafio, acho que é bom, é positivo. Todo atleta que se põe para utilizar o esporte como ferramenta para a vida e como profissão, ele entra numa competição para dar o seu melhor. E isso já era bem nítido no Henrique desde as categorias de base. Então, ele tem muitos títulos brasileiros, não só como atleta da elite, que é a principal categoria, mas já vinha de outras categorias, né? Eu costumo dizer que ele, a partir de um certo momento, ele começou a dar prioridade a certas coisas. A partir do momento que ele deu prioridade, ele começou a ser mais produtivo. Então, por exemplo, assim, eu lembro de uma passagem em 2012. Então, a gente sempre conversava, né? Eu prescrevia o treino e ele, em determinado momento, ele ligou para mim. Ele falou, pô, legal, tal. Vi os treinos, tudo, e a frase que eu não esqueço, ali foi uma das primeiras grandes viradas, né, de chave. Ele disse o seguinte: eu quero arriscar pela evolução. Aquilo marcou, assim. Foi o primeiro atleta a querer vencer, grande maioria, vários tem. Mas o arriscar pela evolução, assim, eu estou disposto a olhar para frente, mas investir um pouco mais agora no presente para colher os resultados no futuro, né? O Hélio, cara, é uma das pessoas mais importantes e talvez a pessoa mais crucial na minha carreira. Primeiro porque ele me treinou em boa parte quando eu fui a primeira vez para a Europa, lá em 2009, 10, 11. E ele foi o primeiro cara a acreditar na minha mudança de mentalidade, na minha preparação. Se hoje os caras lá fora me chamam de Brazilian Powerhouse ou o que seja, cara, ele foi o cara que me ajudou a forjar essa força. Ele é um cara que, para mim, extrapola em muito o relacionamento profissional. É um grande amigo para mim.